Seus irmãos o chamavam de o pagão mais pagão do mundo. Por anos, Jimmy D produziu a metanfetamina que sustentou o império do clube. Pura, letal e lucrativa. Filadélfia era sua fortaleza e Jimmy era um dos homens que a tornava intocável. Filadélfia é conhecida como uma cidade difícil. Então veio a traição. De dentro de uma cela de prisão, ele descobriu que outros pagãs o haviam entregado por $10.000. A máfia recebeu permissão para matá-lo. O clube pelo qual ele havia sangrado, lutado e construído o marcou para morrer. O que um homem faz quando a irmandade lhe vira as costas, quando lealdade não passa de uma etiqueta de preço? Jimmy D escolheu sobreviver. E ao fazer isso, ele desferiu o tipo de golpe que nenhum rival jamais conseguiria. O nome dele se tornaria uma maldição dentro dos pagãs. Uma história sussurrada, com medo, desprezo e incredulidade em igual medida. No mundo dos motoclubes fora da lei, reputação é tudo. Para Jimmy D, a reputação não veio da violência, mas de noites quietas no balcão de um posto de gasolina. Ele foi jogador de futebol americano universitário, mas em 1972, seu futuro nos campos já havia terminado. Eu trabalhava à noite em um posto de gasolina enquanto cursava a faculdade. Era 3 da manhã. Só há policiais e ladrões na rua. Os pagãs chegavam de moto após o fechamento dos bares. Conheci eles e fui me aproximando até que uma coisa levou a outra. O que faz um homem trocar a promessa da faculdade pela incerteza da vida fora da lei? Foi a emoção, o perigo ou simplesmente a necessidade de pertencer a algo maior do que ele mesmo? Se não tivesse sexo em grupo, eu nunca teria entrado para os pagãs. Era uma grande orgia. Todo mundo ficava pelado e pulava na pilha. Seja qual for o motivo, a decisão de Jimmy foi definitiva. Quando a maioria dos jovens da sua idade estava planejando carreiras, ele já tinha se comprometido com o Pagans Motorcycle Club. Um por todos, todos por um. Vamos morrer, lutar e transar juntos. Esse é o laço, as motos e a irmandade. Tudo o que vem depois disso, vem depois disso. Os Pagans não eram um clube em busca de reconhecimento ou comunidade. Eles evitavam clubes, não usavam patches e viviam conforme sua vontade. O segredo: eles se autodenominavam um porcentista, excluídos pelas regras sociais, mas fiéis às suas próprias. O lema deles era simples: faça aos outros e suma. A violência era esperada. O que os define é a propensão à violência. Eles são um grupo muito violento, eles são um grupo nômade. Eles são, para si mesmos, bastante introvertidos como um jogo, muito comportamento antissocial. Por uma década, a Filadélfia foi deles, e território dos pagãs. Sempre foi território dos Pagans, sempre foi o território deles. Eles sempre deixaram outras organizações e gangues de motoqueiros saberem que este é o nosso lugar. Clubes como Warlocks, The Breed e Wheels of Soul foram deixados de lado até restar apenas um nome com peso na cidade. Andar com eles era aceitar uma vida onde brigas de bar, guerras entre clubes e lutas de rua não eram exceção, mas rotina. 99% das pessoas neste mundo vivem pelas regras da sociedade, obrigações e comportamentos socialmente aceitos. 1% não vive assim, 1% são fora da lei. Dane-se o mundo. É assim que vivemos. Jimmy D assimilou rapidamente essa cultura. Ele via sua jaqueta não apenas como roupa, mas como o registro de sua violência. A violência na minha jaqueta faz parte de ser pagão. Eram, em sua maioria, brigas de bar, guerras entre clubes e motociclistas. Tudo isso faz parte de ser pagão. É o dia a dia dos motociclistas. A Irmandade prometia que ninguém lutava sozinho, mas o que essa Irmandade realmente significava quando a lealdade era testada por dinheiro, poder e sobrevivência? Essa pergunta seguiria Jimmy em toda a sua carreira como pagão. Por ora, ele era só mais um soldado em um exército crescente. Eles controlavam a cidade, prontos para dominar o tráfico de metanfetamina. O laço de irmandade ainda parecia inquebrável, ou era o que ele acreditava.
No final dos anos 70, Jimmy D tinha passado de soldado nos Pagans para algo muito mais valioso. Ele se tornou o homem que controlava a droga que alimentava o império deles, a metanfetamina. Os Pagans sempre dominaram e continuarão dominando a metanfetamina na Filadélfia. O que favoreceu Jimmy D? Em um clube marcado pela força e intimidação, o que o destacou foi o conhecimento. Ele aprendeu com pessoas de fora, químicos ligados à máfia, que ensinaram a ele como cozinhar em um nível que nenhum pagão antes dele tinha dominado. Antes de mim, o clube lidava com civis, pessoas de fora do clube. Eram eles que faziam a metanfetamina, na verdade caras da máfia. Aprendi com um cara chamado Rock and Roll, um cozinheiro de metanfetamina ligado à máfia. Na época ele era o melhor. Começou vendendo pequenas quantidades, depois passou para onças, depois quilos, até se tornar o cozinheiro oficial do grupo da Filadélfia. Em 1979, Jimmy criou o que o clube chamou de metanfetamina roxa pagã, tão pura que se tornou o produto de assinatura deles. Só Jimmy sabia exatamente o quão pura ela era, e só ele sabia com o que era misturada antes de chegar às ruas. O Mother Club, o conselho diretor do clube, decidia o quanto diluir, quanto lucro tirar e como distribuir pela rota da costa leste. Eu cozinhava a metanfetamina, o Mother Club recebia pura, cortava como queria e distribuía por seus canais. Presidentes, que repassavam para o resto dos capítulos e assim por diante, na cadeia. Ia do roxo para o rosa escuro, depois rosa claro até ficar branco puro, porque era cortada, é branca. E toda vez que você cortava, ela ficava cada vez mais clara. Jimmy entregava o produto e eles transformavam. Dinheiro! Mas com o controle vieram as perguntas. Quem realmente detinha o poder? Os presidentes que usavam os distintivos ou o homem nas sombras que preparava? As drogas? O Império Pagã estava sendo comandado por seus líderes ou pela sua metanfetamina? Metanfetamina mudou tudo. A metanfetamina é a principal droga da maioria das gangues de motoqueiros. A maioria dos motoqueiros. Ela te mantém acordado e prolonga a festa e a viagem. Mas além disso, era dinheiro, e no mundo fora da lei, dinheiro ditava a sobrevivência. Quanto mais metanfetamina Jimmy produzia, mais influência ele ganhava. O crescimento dos Pagans, 44 capítulos, se estendendo da Pensilvânia até a Carolina do Sul, foi construído nas costas do Dumbarton. Tráfico de drogas, Filadélfia se tornou o epicentro. De lá, a metanfetamina se espalhou pela costa, e com ela vieram violência, corrupção e alianças com outros, redes criminosas. O nome de Jimmy tinha peso não só como pagão, mas como o homem que fornecia o produto que mantinha a vida do clube. Ainda assim, em um mundo construído sobre a violência, quanto tempo um homem poderia permanecer no topo da cadeia de suprimentos? O que acontece quando o dinheiro que você ganha se torna mais poderoso do que a irmandade a qual você jurou lealdade? Poder atrai inimigos. Para os pagãs, dois se destacavam entre os demais: a máfia da Filadélfia e os anjos do inferno. Os anjos do inferno. Os anjos do inferno são, sabe, a Mercedes do mundo dos motoqueiros fora da lei? Os Anjos do Inferno são provavelmente a maior gangue de motoqueiros fora da lei. Estados Unidos é uma das maiores, se não a maior, e os Pagans sendo um dos mais fortes. Mas em termos de estrutura e da criminalidade que cometem, eles são praticamente iguais nesse aspecto. Jimmy D se encontrou no centro de ambas as guerras. Em 1981, a máfia da Filadélfia exigiu que os pagãs pagassem um imposto de rua por suas atividades com metanfetamina. Para a máfia era simples. Se você faz negócios na cidade deles, você paga. Nick Scarfo era o chefe da máfia da Filadélfia. Em algum momento, ele decidiu que nós teríamos que pagar uma taxa de rua para a máfia para poder traficar drogas na Filadélfia. Ele perdeu o controle ao tentar extorquir o clube de motociclistas Pagans por taxa de rua.
Mas Jimmy D não era o tipo de homem que entregava os lucros. A resposta dele foi a violência. Sequestrou 2 homens e os levou pelo centro da Filadélfia sob ameaça de arma. X. 5. A Broad Walnut. O motorista, eu com uma 45 na nuca dele, olha para o outro lado da rua e tem 4 ou 5 policiais tomando café. Ele diz para mim: se você vai me atirar, vai me atirar. Agora. Ele sobe na calçada com os policiais achando que iam protegê-lo. Saiu do carro e começou a correr. Quando um tentou escapar perto de um grupo de policiais, Jimmy puxou o gatilho. Saí do carro e atirei nele diante dos policiais. Um mafioso atirou na frente de policiais fardados. Era uma mensagem tão clara quanto qualquer declaração de guerra. Como ele saiu livre? Corrupção. Filadélfia era corrupta e havia muitos do nosso lado, na folha de pagamento. Acabei saindo da cadeia com uma fiança de $750 por um tiroteio no centro da cidade, no centro. A máfia queria dominar, mas Jimmy mostrou que os Pagans não se renderiam enquanto ele estivesse no comando. Por anos, Jimmy D acreditou no código dos Pagans. Lealdade acima de tudo, irmandade, sem questionar. Pagans vivem pelas regras dos Pagans. Não querem ser julgados pela polícia, não querem responder às leis da sociedade. Pagans respondem ao próprio código deles. Mas a prisão muda os homens. E em 1982, a visão de Jimmy sobre o clube desmoronou. Preso depois do tiroteio com a máfia, ele descobriu que 3 colegas Pagans haviam conspirado secretamente com a máfia da Filadélfia. Por apenas $10.000, eles deram permissão à máfia para matar ele. O homem que tinha preparado a metanfetamina deles, lutado suas batalhas e defendido seu território, era, de repente, descartável. O que significa irmandade quando seus próprios irmãos te traem? Como confiar em um código que some assim que o dinheiro aparece? Para Jimmy, a traição doeu mais que qualquer briga de rua. Eu era um membro da equipe. Eu era o mais pagão do maldito mundo. Era tudo o que importava. Para mim, descobri que meus irmãos, meu pessoal, me entregaram para ser morto por aqueles malditos otários. Foi mais do que eu podia aguentar. Essa traição me fez decidir. Eu entreguei todos os malditos paganos. Se eles não tivessem me entregado, eu ainda estaria um pagan hoje. Eu teria ido para a prisão, ficado de boca fechada e saído em boa situação. Eles terem me entregado me fez fazer o que eu fiz. Ele começou a revelar detalhes sobre a estrutura interna dos pagãs e o tráfico de metanfetamina, próprio Mother Club. As autoridades federais usaram suas informações para montar casos que devastaram a liderança do clube. 2 grandes acusações miraram diretamente os membros do Mother Club. Os pagãs enfrentaram 2 grandes casos de varejo que abalaram sua liderança, focando especialmente os membros do Mother Club. Para um clube que se orgulhava de sua discrição, o dano foi imenso, mas a cooperação veio com consequências. Os Pagans colocaram Jimmy D em sua lista de alvos, rotulando-o não apenas como traidor, mas como o fora da lei supremo. Um pecado, um X9. Seu nome virou um aviso sussurrado dentro do clube, prova de que a traição, uma vez cometida, jamais poderia ser perdoada. Então, o que importava mais? Sobrevivência ou lealdade? Jimmy optou por sobreviver, mas pagou um preço que o assombrou sempre. Ele tinha sido um soldado, um cozinheiro, um provedor, mas agora era algo completamente diferente. Para o mundo, ele era uma testemunha-chave contra um dos clubes mais violentos da América. Para os pagãos, ele já estava morto. Quando Jimmy D se voltou contra os pagãos, não tinha mais volta. Seu nome foi posto na lista de alvos do clube. Para eles, ele já estava acabado. Mais um lembrete de que, na cultura fora da lei, traição é punida com a morte. Ele saiu andando, mas sobreviver veio com isolamento. A irmandade que antes prometia proteção, agora o marcou como alvo. Será que um dia confiaria em alguém de novo? Será que ele conseguiria olhar para o clube sem lembrar do momento em que foi traído por eles?
Lavei as mãos do clube. Nem conseguia olhar para eles após o que fizeram comigo. Ainda assim, a cooperação dele deixou uma marca duradoura. As acusações federais destruíram a liderança dos pagãs. E nos anos 90, o clube estava lutando para se recuperar, enquanto rivais como os Anjos do Inferno cresciam, os pagãs estavam enfraquecidos internamente. O testemunho de Jimmy D foi uma parte crucial desse dano. Para as autoridades, ele era um trunfo. Para o clube, ele era o rosto da traição. Mesmo enquanto os Pagans se reerguiam, o legado de Jimmy D permanecia. Agora eles querem fazer o bem, querem ir na frente da porra do grupo e participar do Toys for Tots o hospital infantil. Que monte de besteira. Nós somos 1%ers, estamos fora da lei. Nós não somos bonzinhos. Muitos dos meus amigos estão ou cumprindo prisão perpétua ou já morreram, construindo o nome dos Pagans como caras maus. A história dele virou contradição. Fabricante de metanfetamina que os enriqueceu e informante que ajudou a destruí-los. O que importava mais? O império que ele construiu ou a lealdade que ele destruiu? Opiniões divergem. Até hoje, os Pagans seguiram em conflitos até os anos 2000, enfrentando os Hells Angels em confrontos sangrentos como o Hellraiser's Ball. Mas Jimmy D já havia ido embora há tempos, ficando de fora só observando. Sua traição foi tanto pessoal quanto simbólica, prova de que a Irmandade podia se romper sob o peso do dinheiro, poder e sobrevivência. Hoje, seu nome é lembrado nos círculos fora da lei com igual mistura de medo e desprezo. Para alguns, ele foi um sobrevivente que se recusou a morrer por homens que já o haviam abandonado. Para outros, ele foi o maior traidor, o homem que quebrou o código. No fim, a história de Jimmy D é menos sobre um homem e mais sobre a fragilidade da lealdade, dentro das irmandades fora da lei. Se o membro mais dedicado podia trair, o que isso dizia sobre a força da própria conduta?